Oi, gente! Seguindo o nosso raciocínio, então, da última aula, hoje a gente vai aprofundar um pouco nossos estudos sobre a relatividade especial do Einstein, também conhecida como relatividade restrita. Mas antes, a gente vai pensar sobre a física clássica e o que tem de diferente da física clássica para a relatividade que o Einstein criou. Então, basicamente, a gente tem que pensar o seguinte: imagina que a gente tem uma pessoa, aqui a pessoa da direita, arremessando alguma coisa para a pessoa da esquerda. Se ela estiver parada e arremessar, isso vai ter uma certa velocidade. Se ela estiver, por exemplo, em cima de um carrinho, em cima de um skate, e daí jogar, ou se ela só vier correndo e jogar, a gente conhece, na nossa experiência do dia a dia, que existe uma diferença. Na situação de baixo, o negócio arremessado vai com uma velocidade muito maior, porque ele correu antes de jogar, né? A velocidade do negócio que eu joguei vai ser a soma do impulso que eu dei com a velocidade que eu tinha, porque eu tava vindo correndo, né? Eu tava vindo com uma certa velocidade. E aí, o que o Einstein pensou? Será que isso acontece também com a luz? Então, se eu lançar um feixe de luz parado, ou se eu vier correndo e lançar esse feixe de luz, será que o feixe de luz também vai chegar mais rápido, igual acontecia com um objeto de fato, né? Sei lá, uma flecha, uma lata, qualquer coisa que eu jogue para alguém, uma bola. Então, basicamente, é daí que vem a ideia que diferencia, de fato, a física clássica da nossa parte de relatividade restrita na física moderna. Então, a gente vai ver as conclusões, mas eu já vou dar um spoiler, que com a luz não é bem assim que funciona. Se eu vier correndo e jogar a luz, isso não vai mudar em nada na velocidade da luz, porque a luz tem um comportamento diferente. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, primeira coisa que a gente precisa saber para falar sobre relatividade especial são os dois postulados que o Einstein fez para essa teoria. Então, o primeiro postulado diz que as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial, quer dizer que é um referencial que não está acelerado, tá? Então, quando a gente está considerando acelerações, o negócio muda totalmente, a gente não vai falar sobre isso. Mas nos referenciais inerciais isso é válido, então as leis da física são as mesmas. E o segundo postulado diz que a velocidade da luz é absoluta, que é o spoiler que eu dei para vocês no slide anterior. Então, não depende do observador. Seja um observador em repouso, seja um observador em movimento, a velocidade da luz vai ter o mesmo valor. Então, a velocidade da luz não depende do nosso referencial. Então, aquele papo lá de tudo é relativo, não é bem assim, né, gente? A velocidade da luz não é relativa. E a gente segue. Vamos, então, fazer um experimento mental aqui. A gente vai imaginar uma pessoa dentro de um vagão, de um trem, que basicamente foi o experimento mental que o Einstein fez, né? Mais ou menos. E uma pessoa fora, olhando para dentro desse trem. Dentro desse trem, a gente tem uma lâmpada aqui embaixo, ele tá marcando F aqui. Aí, lá em cima, no teto do trem, tem um espelho. Então, basicamente, o que vai acontecer? A luz vai ser refletida por esse espelho e vai voltar aqui embaixo. Certo. Como cada observador vai ver isso acontecendo? Lembra que o que a gente vê depende do referencial que a gente tá, né? A gente dentro do trem vê uma coisa, a pessoa que tá fora vê outra coisa. É igual aquilo que a gente falou do celular lá nas aulas de cinemática, lembra? Se você tá no ônibus e joga o seu celular pra cima. É a mesma ideia, só que em vez de um celular, a gente vai pensar isso pra luz. Então, vamos lá. A pessoa que tá dentro do trem, ela tá dentro do trem, ela nem vê que ela tá se mexendo, né? Porque ela tá se mexendo, a luz tá se mexendo junto com ela, a lâmpada, na verdade, né, tá se mexendo junto com ela, e ela nem sabe que ela tá se mexendo, porque ela tá indo com velocidade constante. Então, pra ela, basicamente, ela vê a luz subindo e descendo normal, tranquilo, na vertical ali, só sobe e desce. A pessoa que tá fora vai ver tudo isso andando, nesse caso pra direita, né? A gente considerou a velocidade pra direita. Então, ele vê a luz indo tanto para cima quanto para a direita, até atingir o espelho. E depois que atingir o espelho, ela vai para baixo e continua indo para a direita também. Então, é como se ela fizesse ali quase que um triângulo, né? Ela vai subir numa diagonal e descer na outra diagonal. Qual a diferença? Então, vamos pensar. Para a pessoa que ficou dentro do trem, o tanto que a luz se deslocou, ΔS, para essa luz, vai ser 2 vezes a distância que ele chamou de D, Dzão. Então, ele subiu o Dzão, desceu o Dzão. Esse é o ΔS para a pessoa ali, o observador 2, que está se mexendo junto com a luz.
com a lâmpada. Eu preciso parar de falar luz, senão vai dar uma contradição aí. Com a lâmpada. A gente tem mania de chamar a lâmpada de luz, né? Mas, enfim, isso é só a linguagem coloquial. A gente tem que tomar cuidado quando a gente tá falando da física para não confundir as coisas que na nossa linguagem coloquial a gente confunde. E o observador 1, o que ele vai ver? Ele vai ver a luz indo aqui na diagonal. Então, ela vai andar L, depois ela vai andar L. Ela vai L, depois ela desce L aqui. Mas o que esse L tem a ver? Né? Ele, com certeza, é maior do que o D, né? Porque na diagonal anda mais do que só na vertical. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Para o observador 1, a luz andou 2L. Ele viu a luz andando 2L. Mas, ao mesmo tempo, o trem andou uma distância que a gente pode chamar, por exemplo, de 2D. Só para a gente ver uma relação entre essas coisas. E aí, aqui, a alturinha deste triângulo que a gente acabou de construir com os raios amarelos e a nossa distância em azul, a altura é D. Dzão, o mesmo dzão que tinha antes. E aí, a gente pode olhar para metade desse triângulo, que vai formar um belíssimo triângulo retângulo, e a gente consegue achar uma relação entre essas coisas. Porque pensa, se os dois lados amarelos são iguais, nosso triângulo é isósceles. Se a gente dividir ele no meio, a base vai ser dividida no meio. Então, vai ficar Dzinho para cada lado. E aí, a gente tem um 90 graus aqui, a gente pode fazer um Pitágoras para esse triângulo que eu pintei de vermelho. Então, o que vai acontecer? A hipotenusa é o L, então L ao quadrado, é Dzão ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. E aí, a gente vai pegar todos esses nossos valores e juntar com o fato de que a gente sabe que V é ΔS sobre ΔT, certo? Lá da cinemática, lá do movimento uniforme, todo mundo com velocidade constante. E se a gente isolar o T, né, eu posso inverter aqui o V com o ΔT, porque eles estão se multiplicando, se eu multiplicar em X, então eu posso inverter um com o outro, não tem problema nenhum. Então, ΔT é ΔS sobre V. Então, se a gente pensar quanto tempo a pessoa que estava dentro do trem viu, e quanto tempo demorou o movimento que ela viu, foi 2 vezes D, que é o tanto que a luz andou no ponto de vista dela, dividido pela velocidade da luz, que Einstein falou pra gente lá no postulado que era constante. Então, dividido por C. E para a pessoa que estava fora, o tempo é 2L, porque agora não é mais 2D que ele andou, dividido por C, a mesma velocidade da luz. E, ao mesmo tempo, o trem, se a gente olhar para ele, nesse mesmo tempo, ΔT1, que era o do observador 1, né? O trem andou 2D dividido por V, que é a velocidade do trem. Então, percebe que eu estou diferenciando a velocidade da luz da velocidade do trem. A da luz eu chamei de C e a do trem eu chamei de V. E agora sim, a gente tem muitas equações, eu vou fazer um resumo delas aqui. Basicamente, a gente tem essas 4 equações e a gente vai manipular elas para a gente entender o que está acontecendo. Então, uma coisa a gente já pode ter certeza. Olhem bem para isso. Se a pessoa dentro do trem viu a luz andando um caminho pequeno e a pessoa fora do trem viu a luz andando um caminho grande, se esses dois caminhos foram percorridos com a mesma velocidade, o tempo que eles fizeram isso não pode ser o mesmo. Porque se a velocidade é igual e o ΔS é diferente, não tem como o tempo ser o mesmo. Conclusão desse primeiro postulado do Einstein: o tempo não vai passar da mesma maneira para qualquer observador. E esse é o primeiro choque, né? Porque até então a gente pensava que o tempo passava do mesmo jeito para todo mundo. E aí, a partir daqui, a gente vai começar a entender o que tem de diferente na passagem do tempo, dependendo do referencial que a gente estiver analisando. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou isolar nessa segunda equação o nosso L, nessa terceira equação o nosso D. Então, basicamente, eu só multipliquei aqui em X e passei o 2 dividindo. E aí, eu vou substituir essas duas coisas aqui no Pitágoras. Então, C vezes ΔT1 dividido por 2, tudo ao quadrado era o L, né? Então, L ao quadrado ficou isso. D ao quadrado eu vou deixar D mesmo por enquanto. E o Dzinho eu vou trocar pela velocidade do trem vezes o ΔT1 dividido por 2. Opa, o quadrado tá no lugar errado, deixa eu arrumar. Agora sim, gente, tá certo. E aí, o quadrado tá fora do parênteses, né? Então, tem que levar todo mundo ao quadrado. Então, C quadrado, ΔT1 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. E no outro, V quadrado, ΔT1 ao quadrado dividido por 4. Aí, eu vou isolar o D quadrado. Então, eu vou passar essa fraçãozona aqui pra esquerda. Aí, vai ficar C quadrado sobre ΔT1 ao quadrado dividido por 4, menos V quadrado, ΔT1 ao quadrado dividido por 4. Posso pôr ΔT1 ao quadrado dividido por 4 em evidência. E aí, vai ficar multiplicando C ao quadrado menos V ao quadrado, e isso vai ser igual a D ao quadrado. Certo. Vou pensar mais um pouquinho agora. Eu quero isolar o ΔT1, tá? A minha intenção é essa. Então, primeiro eu vou passar o V quadrado sobre o C quadrado menos V quadrado dividindo
Então, vai ficar d quadrado sobre c quadrado menos b quadrado. Vou passar o 4 para lá multiplicando. E aí, como eu quero achar o ΔT1, eu vou tirar a raiz dos dois lados para assumir esses quadrados. Então, ΔT1, a raiz de 4 é 2, raiz de d quadrado é d. Lá embaixo, a gente tem uma subtração, então a gente não pode simplesmente tirar os quadrados. Então, ali embaixo, a gente tem uma raiz de c quadrado menos b quadrado. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui, um quadradinho aqui no canto da esquerda, para a gente manipular só essa parte de baixo e depois a gente substitui de volta aí. Então, a nossa raiz de c quadrado menos b quadrado, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por c quadrado, à toa, assim, só porque eu quero fazer uma manipulação desse jeito. E multiplicar por c quadrado sobre c quadrado é a mesma coisa que multiplicar por 1, né? Então, não tem nenhum problema, dá na mesma. Mas, se eu fizer isso, eu posso pegar o c quadrado de baixo e passar ele para dentro do parênteses, então ele vai embaixo dos dois, e o c quadrado de fora continua aqui bonitinho, quietinho, tudo certo. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou deixar a minha expressão um pouco mais bonita, né? Então, c quadrado dividido por c quadrado é 1. E v quadrado dividido por c quadrado, a gente vai dar um nominho especial, na verdade, para a razão v sobre c, eu vou chamar isso de beta, tá? Então, v quadrado sobre c quadrado vai ser nosso beta ao quadrado. E o c ao quadrado que estava multiplicando, quando ele está multiplicando, ele pode sair da raiz. E isso é uma das vantagens, na verdade foi por isso que eu fiz aquela manipulação, porque eu queria tirar esse c aí de dentro da raiz, porque se eu tirar ele dentro da raiz vai ficar 2d dividido por c, 2d dividido por c é o ΔT2, e é ele que eu quero que apareça aí na minha equação. Então, a gente vai trocar ali o v sobre c por beta, e aí vai ficar 1 menos beta ao quadrado dentro da raiz vezes c, e eu vou voltar para a minha conta. Então, aqui embaixo vai ficar 1 menos beta quadrado dentro da raiz vezes c. Aí o d sobre c, já dei spoiler antes, né? Vai ficar ΔT2. E 1 sobre 1 menos beta quadrado dentro da raiz, a gente vai chamar de gama, que é o nosso famosíssimo fator de Lorentz, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, muito mais sobre ele na aula de hoje, tá? Então, o que a gente conclui? Trocando 2d sobre c por ΔT2 e 1 sobre raiz de 1 menos beta quadrado por gama, a gente chega que ΔT1 é igual a gama vezes ΔT2. Então, na verdade, o que a gente chegou? Depois de todo esse mundaréu de conta, a gente chegou que o intervalo de tempo observado pelo referencial que a gente chamou lá de observador 1 é igual a gama vezes o tempo observado pelo outro observador, a relação entre os dois referenciais que a gente tinha colocado lá no começo é dada pelo fator de Lorentz. Por isso que ele é tão importante, né, gente? E aí a gente pode usar ele mesmo, então eu apaguei todas as nossas contas para fazer mais um pouquinho de contas, para achar a relação entre os deslocamentos em um referencial e no outro. Então, o que a gente vai fazer? Vou isolar o C nas nossas duas primeiras equações. Então, C era o ΔS2 dividido pelo ΔT2, e no referencial do observador 1 era ΔS1 dividido por ΔT1. Mas se o C é igual, então ΔS1 dividido por ΔT1 é ΔS2 dividido por ΔT2. E aí eu vou substituir o ΔT1 por gama ΔT2. Vou cortar o ΔT2, então ΔS1 sobre gama é ΔS2, passo o gama para lá multiplicando. ΔS1 é gama ΔS2. Conclusão. Para a gente manter a velocidade da luz constante para esses dois observadores, um em repouso e o outro não, lembram? Deixa eu voltar lá no desenho para a gente lembrar qual que era. Aqui, o observador 1 estava fora e o observador 2 estava dentro. Então, tudo que a gente fala de 2 é em relação ao que estava dentro, que estava se mexendo, né? Tá difícil de chegar de ponta lá. Aí, o observador 2 é o que estava dentro do trem, o observador 1 é o que estava fora. Então, o ΔT2 e o ΔS2 são pro de dentro e o 1 é pro de fora. E aí ele fala que as medidas de espaço e as medidas de tempo feitas por ele são diferentes, e são diferentes com esse fator de Lorentz. E para velocidades muito altas, a gente não pode desprezar essa relação aí. Então, para velocidades muito altas, próximas da velocidade da luz, o espaço e o tempo são relativos. Eles vão depender do observador, eles vão depender de se a gente está olhando para um observador em movimento ou se a gente está olhando para o observador em repouso. E aí, de novo, vamos seguir aqui com essas duas relações que a gente tem. Se a gente considerar que a velocidade do nosso observador necessariamente tem que ser menor do que a velocidade da luz,
e de fato, né, a velocidade da luz é a maior possível, então todas as outras são menores do que a dela, o nosso beta, que é V sobre C, tem que ser menor do que 1, certo? Porque o V vai ser sempre menor que o C. Se o nosso beta é sempre menor que 1, a hora que a gente substituir ele aqui na equação do fator de Lorentz, a gente vai ter 1 menos um número que é 0, alguma coisa ao quadrado. Isso com certeza vai dar 0, alguma coisa. E 1 menos 0, alguma coisa vai dar menor do que 1, né? Eu vou tirar alguma coisa do 1, então ele vai dar menor que 1. Se eu divido 1 por um número menor do que 1, eu tenho que igualar as casas e tal, então o meu fator de Lorentz vai ser certamente maior do que 1. Ou seja, o ΔT1 é maior que o ΔT2, e como consequência disso nós temos a dilatação temporal, famosíssima dilatação temporal, os filmes de ficção científica adoram ela, e basicamente o que significa isso? Significa que o intervalo de tempo marcado por um observador em repouso é sempre maior do que o que é marcado pelo observador que está em movimento. Ou seja, a luz demora mais para andar para o observador que está parado em comparação ao observador que está se mexendo com uma velocidade muito alta. E também a gente tem que ΔS1 é maior que ΔS2. E a consequência disso é o que a gente chama de contração espacial. Então, uma distância, um deslocamento, um comprimento de um corpo medido em um referencial se mexendo vai ser menor do que o comprimento medido pelo referencial em repouso. Então, são essas duas situações que a gente tem. E por que a gente não vê isso acontecendo no nosso dia a dia? É tão estranho pensar em tempos passando de jeitos diferentes. Como é que a gente não vê isso acontecendo, se isso acontece? Então, basicamente, o que acontece? No nosso dia a dia, a gente não tem velocidades próximas da velocidade da luz. Então, no nosso dia a dia, as velocidades são muito menores do que a da luz. Quanto que é a velocidade de um carro, gente? Sei lá, 100 km por hora? Se a gente passar para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6, então vai dar um valor bem menor do que 100, né? E a velocidade da luz é 3 com 8 zeros na frente. É muito grande, né? 300 milhões. Não dá para comparar metros por segundo, né? Não dá para a gente comparar. As nossas velocidades do dia a dia são muito pequenas. Então, velocidades muito pequenas, se a gente faz essa razão, eu vou dividir um número pequeno por um número muito grande. O nosso beta vai dar praticamente 0. E se eu substituo 0 lá no fator de Lorentz, vai ficar 1 menos 0. Embaixo vai dar 1. 1 dividido por raiz de 1 dá 1. Então, o que acontece? Se a gente pensar lá nos observadores com o gama sendo 1, ΔT1 é igual a ΔT2, ΔS1 é igual a ΔS2. É isso que acontece na nossa vida comum, né? No nosso dia a dia é assim que funciona. Por isso que a gente não percebe esses efeitos relativísticos. Mas, se a gente for pensar, conforme essa velocidade vai aumentando, como seria o gráfico, né, do fator de Lorentz? Então, se a gente fizer um gráfico do fator de Lorentz em função de V sobre C, ou seja, quantas vezes a velocidade é maior do que a velocidade da luz, então, quando elas são... quando uma velocidade é muito menor do que a outra, que é o que a gente tem aqui no nosso dia a dia, é o começo do gráfico. Então, ele é bem pertinho de 1, tá vendo? Começa certinho no 1. E aí, conforme a velocidade vai aumentando, o fator de Lorentz vai aumentando. Só que ele não aumenta linearmente, ele aumenta de acordo com essa equação do fator de Lorentz, que é 1 sobre raiz de 1 menos beta quadrado. E beta quadrado é exatamente o que a gente tem aqui embaixo, V sobre C. Aliás, não ao quadrado, né? O beta é o que a gente tem aqui embaixo. E aí, vai acontecer o quê? Conforme a velocidade aumenta, primeiro o fator de Lorentz vai aumentando devagarzinho. Só que vai chegar uma hora que ele vai aumentar violentamente. Então, quanto mais próximo a gente chega da velocidade da luz, que seria quando o V sobre C é próximo de 1, né? Ficaria C sobre C. Então, se o V fosse C, a gente teria o beta sendo 1, que ia ficar C sobre C. Se o beta fosse 1, aqui embaixo no fator de Lorentz ia ficar 1 menos 1. E 1 menos 1 dá 0, mas a gente sabe que não podemos dividir por 0. Porque se a gente divide por um número muito, muito, muito pequeno, se ele fosse 0, o nosso gama seria infinito. E como é que a gente pode imaginar o fator de Lorentz infinito? Tipo, o tempo vai passar infinitamente mais rápido, mais devagar em um do que no outro? O espaço vai ser infinitamente maior em um do que no outro? Como é que funciona isso? Como é que a gente vai imaginar isso? Então, existem implicações disso.
Mas o que é importante a gente saber? É esse comportamento do fator de Lorentz que faz com que a velocidade da luz seja uma velocidade limite. Então, ela é a maior possível. Por quê? Porque se eu chegar nela, eu tenho o fator de Lorentz infinito e isso é muito complicado, não faz sentido para as nossas equações. Então, isso não vai acontecer, de fato não acontece. E a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre por que isso não acontece. Então, apesar de a gente não ver isso no nosso dia a dia, isso é extremamente importante no nosso dia a dia, porque a gente não vê, mas a gente usa. Então, por exemplo, quando a gente liga o GPS, a velocidade dos satélites que estão orbitando o nosso planeta não é tão pequenininha assim. Se a gente não considerasse a relatividade para ela, para essa velocidade, a gente ia ter um erro que, conforme fosse passando o tempo, ia ficando cada vez maior, e aí os GPS não seriam tão precisos quanto eles são hoje. Então, é graças a essa relatividade que a gente não se perde mais em cidades grandes se a gente tiver um sinal de GPS. Não acontece na Barra, né, gente? Mentira, que acontece sim. Eu já me perdi na Barra e liguei o GPS. Funciona. E quais outras grandezas relativísticas a gente tem? A massa também é uma grandeza relativística. Então, a massa depende da velocidade que um objeto tem. Então, se eu tenho um objeto que está se mexendo com uma velocidade muito alta, o meu fator de Lorentz é muito alto e a massa dele tende para o infinito. E isso também explica por que a gente não consegue acelerar coisas até a velocidade da luz. Porque se eu estiver muito próximo dessa velocidade da luz, a massa dessa coisa que eu estou acelerando é tipo infinito. E se a gente lembrar lá da segunda lei de Newton, força restante é massa vezes aceleração. Quanto maior for a massa, maior é a força que eu tenho que fazer. Se a massa for infinita, eu tenho que fazer uma força infinita. E de onde eu vou tirar uma força infinita, gente? Fala pra mim. Então, é basicamente por isso que nem os aceleradores de partícula conseguem atingir a velocidade da luz. Mesmo as partículas sendo bem pequenininhas, quando elas chegam numa velocidade muito alta e muito próxima da luz, a massa relativística delas vai ficar muito grande. E a inércia fica muito grande, né? Fica difícil de eu empurrar um pouco mais para chegar na velocidade da luz. Então, isso também vai colaborando para o fato de a velocidade da luz ser a velocidade limite, né? E esse m0 aqui é a massa de repouso. A quantidade de movimento também, né? A quantidade de movimento é m vezes v. Então, se o m mudar, a quantidade de movimento também muda. Então, a gente poderia dizer que a nossa quantidade de movimento é dada por gama vezes a massa de repouso vezes a velocidade que a gente estiver calculando. E a quantidade de movimento, lembrando que em física, na verdade, oficialmente, né, ela é chamada de momento linear. Então, pode aparecer um Pzinho aqui no lugar do Q, que é a nossa antiga quantidade de movimento. Então, a gente tem uma grande diferença aqui entre a mecânica clássica e a mecânica relativística. Para a mecânica clássica, a gente poderia aumentar a força sempre e a velocidade ficaria aumentando sempre. Então, a gente poderia chegar numa velocidade infinita, porque a mecânica clássica não considera uma mudança na massa. Mas, se a gente tiver velocidades muito grandes, a gente vai ter sim uma mudança nessa massa. E graças a isso existe uma velocidade limite. Então, a velocidade só pode aumentar até no máximo chegar bem pertinho de C, mas nem chega a alcançar, né? E então, isso é um comportamento bem diferente das duas situações. E para terminar, gente, vamos acabar aqui fechando com chave de ouro nossa aula de relatividade restrita. Não vamos entrar em relatividade geral, pelo menos por enquanto, tá? Ela é um pouquinho diferente, depois no futuro talvez a gente fale sobre ela. Mas a última coisa que a gente vai falar então é sobre aquela famosíssima fórmula do Einstein, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, é igual a mc ao quadrado. E essa equação basicamente está dizendo pra gente que existe uma equivalência entre massa e energia. Então, a energia é igual a massa inercial, que é medida em quilogramas, né, sistema internacional, vezes a velocidade da luz no vácuo ao quadrado, e essa velocidade da luz no vácuo é uma constante, né, que tem um número bem específico, mas se a gente aproximar mais ou menos 3 × 10 elevado a 8 metros por segundo, isso vai dar energia também no sistema internacional em joules. Mas, muitas vezes, o que acontece é que essa energia não vai aparecer em joule, ela vai aparecer em uma outra unidade de medida que é a chamada elétron-volt. Elétron-volt, então, é uma unidade de medida de energia, e como eu sei? Porque, na verdade, ela significa carga do elétron vezes 1 volt. Então, basicamente, a gente tem que pensar, um elétron tem carga de 1,6 × 10 elevado a menos 19 coulomb, vezes 1 volt vai dar 1,6 × 10 elevado a menos 19 joule. Então, 1 elétron-volt corresponde a 1,6 × 10 elevado a menos 19 joule. E é só a gente lembrar daquela formulinha de que o trabalho aqui é vezes U, né? É uma carga elementar
vezes a DDP de 1 volt. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente continua falando de física moderna. Ok? Tchau, tchau!